Esse tema que é pra lá de polêmico, finanças entre casais. Ainda mais, finanças entre casais já é um tema polêmico, Matheus. Mas finanças de casais que empreendem juntos é mais polêmico ainda. Por quê? Você tem salário, Matheus? Então, né? É aquela velha história de que o meu salário é meu e dela, né? Não, a velha história é o seu salário é meu e seu, e o meu salário é meu. Então, acho que é um baita de um assunto. Brincadeira isso não é verdade. Não, então, acho que é um baita de um assunto, porque como hoje nós temos uma escola de música física, uma escola virtual, né, a gente tem um treinamento professor de música empreendedor, a gente tem mais de um CNPJ. Então, o que acontece? Eu não quero entrar muito nessa seara. A gente tem um Prolabore. Né? O que é Prolabore, poderosa chefana? Então, fala Prolabore, Matheus, é sua retirada mensal na empresa, né? Todo empreendedor, empresário, ele não pode fazer retiradas da empresa como se o dinheiro fosse dele. Mas ele vai ficar ali trabalhando de graça? Não. Ele, quando está iniciando essa empresa, ou até depois no andamento dessa empresa também pode ser modificado, ele faz uma acusação de prolabore. Olha, eu quero tirar tanto da empresa por mês. Obviamente que ele não vai falar, eu quero tirar um tantão, sendo que a empresa não ganha. Tem que ser algo dentro do que a empresa pode pagar. É que normalmente o prolabore, que o pessoal, né, costuma dizer, quanto tirar de prolabore, você tem que tirar uma margem compatível ao que um profissional da sua estatura naquele cargo estaria cobrando no mercado. Não, né? Matheus, sim, na prática é muito bonito isso. Entendeu? Mas na prática não, na teoria. Na teoria é muito bonito, mas na prática não é bem assim. Porque quando você empreende, você, por exemplo, um cara que tem um calibre, vamos dizer, muito alto, você investiu muito na sua carreira, na sua universidade, nos seus projetos. Certo. Quanto que seria um salário do Matheus Starling? Então, Peraí. entendi. A teoria é realmente... Mas na prática, para você que está empreendendo, para você que está começando, naquele começo você não vai poder ter um salário que te pague essa altura. Mas o que acontece? Você tem que pensar o seguinte, se você está entrando num projeto, que você está recebendo um Prolabore, uma empresa que está começando, você precisa entender que essa empresa vai necessitar de cuidado. O que eu costumo dizer é que empresa, principalmente no início, não é vaca leiteira. Que tudo que entra, né, você tira todo o lucro que a empresa possui. Ela é muito mais um filhotinho de boi, uma vaquinha, um carneirinho, né? Que ela precisa de cuidado, ela precisa ser reinvestida. Tem muita gente que entra com essa cabeça, tipo, tudo que está entrando de lucro aqui eu estou retirando para mim e pronto. Na verdade, você tem que pensar, se eu, né, uma pessoa que já tem projeção no mercado, já sou maior, eu quero começar uma empresa nova, eu preciso entrar nessa empresa com a mentalidade que essa empresa vai precisar de muito cuidado. Então, o meu Prolabore tem que ser compatível a um profissional do mercado que cobraria como um professor, por exemplo. Eu não posso pensar, eu já tenho empresas que rendem milhão, logo eu preciso entrar ali cobrando milhão, pensando em pensar em milhões, né? Então a mentalidade precisa ser essa. Eu acho que esse é um baita de um conselho para quem está começando algo, tá? Você vai precisar muito de reinvestir no seu negócio. Porque se tudo que está entrando é lucro, é para mim, a tua empresa ela vai ficar raquítica. Sim. É você pensar, vaca leiteira, você só tira leite, é uma vaca que já está madura. Mas mesmo uma vaca madura, ela precisa de cuidado. Então, nesse sentido que eu digo que o Prolabore é uma coisa, né? Porque talvez a galera aqui não saiba, mas então o Prolabore ele vai te sustentar, pelo menos aqui naquele emprego. Né? Ele vai te dar algo para que você não trabalhe de graça. Sim. Mas o empresário mesmo, ele no final do ano, ele vai receber lucros de dividendos, né? Porque na verdade o Prolabore é aquela coisa mensal. E no final do ano, se encerram o ano, né? O ano contábil se encerra no final do ano, mas a divisão de lucros não é no final do ano. A divisão de lucros é somente em março. Certo. Tá? Na entrega do imposto. Em março é dividido, o contador vai te dizer quanto que a sua empresa faturou, no ano quanto passado que deu de lucros no ano, sobrou isso em caixa. Vocês querem deixar no caixa da empresa ou vocês querem fazer a divisão de lucros entre sócios ou tirar tudo para você se a empresa é sua? E aí, sim, esse dinheiro vai para uma conta que você destinar. Exatamente. Aí que está a questão que a gente quer trazer, talvez, para uma etapa menor de vocês, tá? Então, hoje em dia, nossas empresas, a gente trabalha dessa maneira.
Tem o Prolabore do Matheus, tem o Prolabore da Tati e depois tem os lucros e dividendos. O que você vai fazer com isso? Você vai pegar, por exemplo, empresas de tecnologia, são empresas de crescimento, elas querem crescer muito rápido. Então, o que elas fazem? Elas pegam tudo que está entrando, elas estão reinvestindo, elas não somente reinvestem o que elas recebem, como elas abrem capital para conseguir crescer mais. ainda mais. Isso acontece com Amazon, com Facebook, com Google, todas essas empresas de crescimento, né? Isso é muito comum em empresas de tecnologia. De certa forma, nós aqui estamos mexendo com duas coisas, com educação e com tecnologia. Sim. Então, a gente precisa pensar em alguma coisa também, que a gente quer crescer, a gente quer ocupar espaço, mas é óbvio que a gente não precisa crescer na mesma magnitude de uma empresa de tecnologia. Sim, sim. Então, o que a gente pensa, né? Você quer dar um conselho nessa etapa, por exemplo? O que você acha que deveria fazer? Deixa eu dar o meu ponto de vista, depois você implementa, tá? Então, você que está começando a ter o seu primeiro infoproduto, ou seja, um produto de informação, está criando seu curso, as suas mentorias, você precisa entender o seguinte, não é tudo que está entrando que é meu. Você precisa pegar parte do que está entrando para você reinvestir em duas coisas. Você precisa reinvestir no seu crescimento pessoal e profissional, ou seja, precisa continuar crescendo como um músico, né? Eu sou músico, eu sou professor de música. Eu preciso continuar fazendo cursos, comprando livros, fazendo mentorias na minha área. Então, sim, tanto como músico, quanto como na área de empreendedorismo e marketing. Eu não posso deixar de investir nisso. Porque tem muito empreendedor, né, Matheus, que tem essa mentalidade. Agora eu já tenho minha empresa, agora eu tenho que colocar tudo ali na minha empresa. E às vezes, ainda mais quando você está pequenininho, quando você começa com praticamente nada, é aí que aquilo que você ganha, você tem que investir no seu crescimento. Porque não tem como uma empresa crescer sem que o empreendedor ele realmente tenha a mente expandida para ter consciência de onde ele vai chegar e como fazer isso, né? Então, sim, acho que nesse começo, quando os ganhos ainda são menores, você tem que retirar o seu Prolabore, obviamente, para te ajudar a pagar as suas contas pessoais. É o mínimo, né? O Prolabore é o mínimo para você viver bem. Mas eu também, já que a gente está falando aqui para professores de música, eu conheço alguns que, por exemplo, ainda moram com seus pais, né? Esse tem um cenário meio que perfeito, porque a gente é casado, a gente tem filhos, a gente tem contas a pagar. Mas aquele que tem um cenário perfeito, que ele já é um empreendedor, mas ele não paga, por exemplo, as contas de casa. Então, esse ainda tem aquela oportunidade de que tudo aquilo que entra, ele pode tanto investir para crescer o seu próprio negócio, como ele pode investir nele mesmo para que a mente dele possa se expandir e ele possa ter a consciência de onde ele vai chegar. Então, eu falo para você que é professor, que é solteiro ainda, que mora com os pais, que não tem custos, levanta a bunda do sofá, vai criar um produto aí que gere para você alguma coisa, porque você ainda não tem custos, para que você possa, aquilo que você ganha, investir em você e na empresa.